O que será que o homem das cavernas pensou ao ver pela primeira vez um polvo? Acho que esse monstrengo gelatinoso de 8 tentáculos deve ser uma iguaria. Ou quando ele encarou sua primeira ostra. Essa espécie de ferida na rocha com uma lesma dentro será servida de entrada antes do polvo. Certamente não foi assim. O que os caras tinham era fome e instinto de sobrevivência. Até chegarmos ao delicioso polvo à provençal e a simples e soberba ostra com limão, foi uma longa jornada. Foi o desenvolvimento do sabor que nos levou à arte de comer e beber bem. Mas o que levou a sociedade moderna a seguir um padrão alimentar que se caracteriza por excesso de calorias, a exagerada acessibilidade alimentar e a falta de exercícios físicos? Hein, seu Carlos? Como o mundo tem se relacionado com a alimentação? Lá pelos anos 70, o centenário globalista Henry Kissinger mandou essa: controlar o petróleo é controlar as nações. Controle os alimentos e você controla as pessoas. Quem controla a alimentação no mundo? Em nome da sustentabilidade e das mudanças climáticas, está se cogitando que a humanidade, para salvar o planeta, poderá em breve se alimentar de hambúrgueres de plantas, baratas e outros bichos rastejantes. E nada de carne vermelha. Como chegamos até aqui? Para responder a estas e outras perguntas, estamos aqui com o esbelto Luigi Marnoto, outro também esbelto, É verdade. Lucas Honorato. Eu gosto de comer merda. O cara sempre entra. Temos aqui o não tão esbelto, mas também não tão fofinho como eu, Carlos de Freitas. E eu que estou acima do peso, não tenho o que dizer, né? Mas vamos trabalhar com isso. Sim, melhor do que abaixo do peso. Né? Então hoje em dia a gente tem esses dois extremos. Melhor do que embaixo do peso. Ou embaixo do peso. Dói. Temos os dois extremos, né? Recentemente eu vi no Twitter um cara postando uma moça que falou assim: nossa, eu quero ser que nem essa mulher. Uma moça meio normal, assim, não parecia ser muito maluca. Eu queria ser que nem essa mulher. Você vai ver as fotos, parece foto do Holocausto. Sei, assim. Biafra. Galera, você fala, não é possível. E aí você vê nos comentários a galera, não, e esses braços? Cara... Então, isso é uma das loucuras, né, que a humanidade, o Ocidente entrou, que é essa coisa de restrição alimentar e de ficar muito magro, né, a ponto de que, assim... Vai parecer que a próxima cantada ela fala assim: nossa, esse seu duodeno é demais, hein? Assim, porque você vê até os órgãos, né? Vê os órgãos, né? Começa a ficar transparente. Mas por outro lado tem o orgulho obeso, né? Tem o orgulho obeso. Do pessoal Então, se você fala... Aliás, hoje em dia a gordofobia não é nem você criticar. Você falar, isso aí... Se um médico chega para um paciente às vezes e fala, isso aí faz mal, hein? É melhor você... Eu tava vendo um vídeo do Cariani, porque eu sou maromba, né? Percebe-se? Claro. E aí, de repente, tinha um comentário assim que era a gordofobia urra nesse canal. Eu falei, cara, ele só tá ensinando a galera a calcular a macro da dieta e a fazer exercício, pô. Calma. Pois é, a gente veio da geração saúde dos anos 80, 90, lembra? A geração saúde. 70, né? Começou com 70. Aquela chata daquela atriz lá que fazia ginástica na televisão. Jane Fonda. Que era a geração saúde. Nos anos 80 teve a aeróbica, lembra? Aeróbica. Tinha o pessoal da Asa Delta, o PP, aquela onda Rio de Janeiro. Mas aí é mais do esporte, né? Mas tinha essa onda da geração. Sim. Era meio moda, top moda. Eu lembro do top moda? Aí a molecadinha era meio esportista e tal. Enfim. E aí partiu da saúde, né, que você tem ao mesmo tempo que você tem lá o pessoal da aceitação corporal, você tem os maníacos da saúde que pegam e tratam a comida como um lance utilitário, né, normalmente. Sim, isso aqui serve para extrair os nutrientes, né, que eu preciso para continuar operando. Que é o que o homem da caverna citado aqui fazia, né? Sim, você voltou para um ser primitivo, que só come para manter nutrientes. Ele não tinha essa noção, essa complexidade. Não. Mas ele sabia que se ele não comesse muito ou não aproveitasse tudo, né? Ele não sabia quando ia ser a próxima refeição, né? Então, hoje não, hoje o cara é totalmente regradinho. O
O cara come de manhã tantas calorias, às 10 horas come mais tantas, e meio-dia essa coisa de é whey almoço... protein. E aí tem essa coisa também que é essa derivação para determinados tipos de suplementação alimentar para gente completamente saudável, cara. Sim, né? que Que na verdade não necessitaria disso, né? Isso é nada mais, nada menos do que a aplicação da técnica para fazer com que o seu instinto primitivo de bicho seja mais eficiente. É a mesma coisa, só que é um pouquinho mais sofisticado. E eu não vejo... Com um molhinho de ciência. É isso. Eu não vejo problema no cara tomar umas vitaminas para Não, suplementar, claro. aquela Não, coisa não, assim. Até porque hoje em dia também a situação do homem é completamente diferente a que era na natureza. Exato, sim. Nós não estamos em condições naturais e a alimentação plenamente natural não me parece que é suficiente. E aí você também tem outros pontos, que não é só mais a questão fisiológica, a questão psicológica, tudo isso vai entrando. Você tem o sedentarismo, você tem várias coisas que às vezes a suplementação ou a vitamina ajuda, né? Te dá, por exemplo, o cara toma um negócio para ter o cérebro trabalhar melhor, assim. Sim, Tem um monte de Vitamina coisas, D, né? Porque as pessoas vitamina D. mal tomam sol, a não ser as Exatamente, pessoas que vivem na exatamente. praia, Outra- no litoral. Outra coisa é o cara se alimenta de comida industrializada, miojo, não sei o quê. E aí também uma vitamina. Se bem que normalmente o cara que só come isso, ele não tá nem... Ele não vai tá pensar na preocupado com a vitamina. vitamina, não. E é o curioso que, para além desse aspecto, né, estavam falando da frase do Kissinger, sobre como você controla as pessoas pelos alimentos, né, a gente consegue ver que, ora, uma população, por exemplo, que tem menos acesso a alimentos, ela não se reproduz muito. Sim. Né? Quem tem mais acesso a alimentos tem mais filhos, né, normalmente. Sim. Tem até aquele negócio que foi causado na África quando o nego, ao invés de decidiu jogar um caminhão de comida lá no lugar e só jogar comida e não dar assistência. O pessoal começou a se multiplicar, né? As pessoas casadas, enfim, elas tiveram filhos e de repente tinha muito mais gente para alimentar e os caras não continuaram dando a comida, eles só largaram a comida lá e foram embora. Então isso acontece, né? E ao mesmo tempo o tipo da alimentação ela influencia na disposição da pessoa, né? Então você tem em tempos antigos, você tem documento histórico de nego falando sobre como você dar grãos aos escravos Isso. os torna mais fortes, na verdade, mais produtivos. Né? assim, mais produtivos, mas menos agressivos, né? Porque se você dá carne, Isso. você estimula um outro tipo de coisa. A rigor, essa ideia, até pouco tempo, era um dos argumentos dos veganos. Assim, por que a gente é tão neurótico? Porque a gente come carne. A gente é neurótico porque os veganos ficam enchendo o saco. A gente aqui é neurótico. Os caras vê a história do Dr. Kellogg e você vai ver quem é neurótico. Exatamente. Então, O cara que Boa inventou o sucrilho. Dependendo da forma como você alimenta um povo, você pode influenciar diretamente o comportamento dele, desde a demografia à forma como o cara se comporta. Né? Então, se você quer manter uma população a um nível controlado, você pode gerar uma escassez de alimentos. Sim. Né? Mas só curiosidade mesmo. Menos alimento, menos gente é porque o cara pensa, eu não vou ter filho porque eu não vou ter como alimentar? Também morre, Ou né? é porque... então, Não, então, Os dois, justamente eu tava Porque tentando... Eu tava qual é tentando a entender, ligação? porque, Não, assim, ele os não locais tem pobres muita- são super populosos, É. né? Não sei se tem essa escassez que você tá falando Eu de não sei alimento, qual é o mas- motivo. Eu tô trazendo um dado que é: jogaram um monte de comida, multiplicou as pessoas. Isso sim. aconteceu. Tudo bem. Não, isso... Mas aí eu fiquei pensando exatamente isso. Qual o motivo? O cara fica mais tranquilo de ter mais filhos ou simplesmente é alguma coisa nutricional que você tem mais filhos? Então Mas assim, Não, só é que uma, o motivo só uma não, questão. não importa muito, Só é uma- mais o dado de que, olha, a Não importa alimentação pra você, eu sou curioso. ela surge com saber, efeito. Você que tá soltando o dado, a gente quer saber o motivo desse dado, pô. O cara fica dando dado. Não tem dado em casa? Eu Roll não the tenho. dice. Não tem. Tem uns que tem de vários lados, né? Tem de 6, 12, 20. Mas o ponto é, então você influenciar, a alimentação influencia sobre o comportamento das pessoas. E existe uma forma de controle que é praticada por meio da alimentação, porque mexendo na forma como o ser humano lida com o alimento, você também altera a cultura, né? Sim. Isso sim. Então, um dos principais... As confraternizações, elas são muito ligadas a essa coisa do pessoal se sentar para se alimentar, né? Sim. Então, você... Até porque, você não está só se alimentando, né? Você está... existe uma técnica no cinema, inclusive, quando você quer mostrar a vulnerabilidade de um personagem, você o mostra comendo.
Porque quando você vê uma pessoa comendo, você se lembra da humanidade, da fragilidade da pessoa. Essa pessoa precisa comer. Ela é frágil que nem eu, ela também... Ou quando eu vejo o Aníbal Lecter comendo, eu vejo uma fragilidade. Eu saco bem a fragilidade dele. Inclusive, foi uma epifania que eu tive quando eu lembro que eu sempre fui muito isolado, fechado em mim mesmo quando pequeno. E também, filho único de mãe solteira, ficava o dia sozinho em casa mexendo com o computador. Então, ia pra escola, tentava ignorar o máximo que eu conseguia os outros e voltar pra casa. Ainda bem, porque você está me ajudando muito, porque eu não sei nada de computador. Serviu Não é isso, serviu para alguma alguma coisa. Você está salvando uma... E aí, em algum momento, eu tava naquela doideira no trabalho, assim, e no trabalho, às vezes você não tá lidando com os outros também. Você tá lidando com a sua coisa e os outros são um meio pra realizar a sua coisa. E de repente sentou todo mundo pra comer, e era um dia que eu tava meio aéreo, eu comecei a olhar pros outros, e de repente eu vi uma pessoa comendo, era uma pessoa que eu tava com raiva. Quando eu vi a pessoa comendo, eu fiquei com menos raiva dela, por algum motivo. Eu falei, porra, essa pessoa também se estressa que nem eu, ela também, então tem um também lance. Ela depende da comida para sobreviver, né? Exatamente. Se ela parar de comer amanhã, ela morre, né? Como todos nós, enfim. É meio como ver pessoas dormindo, né? Você vê o maior canalha dormindo parece uma criança. E você vê que ele tá vulnerável também. Vulnerável, exatamente. Dormindo e cagando. Se você pega o cara cagando sem querer, você fala, eita! Não, aí é o máximo Da vulnerabilidade. Mas não é... Você não humaniza, né? O cara dormindo, até criança dormindo é bonitinho. Sim, gente dormindo. Não, mas quando você fala da alimentação, é engraçado porque isso não é uma questão de uma sociedade ou de outra, é o que você falou. Porque hoje na sociedade que a gente vive, que é totalmente materialista, esse negócio de o trabalho é a coisa mais importante, a gente faz jantares de negócios. Exatamente. Não é assim, vamos fechar um negócio, você não fecha um negócio. Quer dizer, acontece, mas em geral você fecha um negócio. Vamos fechar aquele negócio, vamos almoçar? É sempre um momento da alimentação. Exatamente. Então a alimentação tem esse papel não só nutricional, isso é óbvio já. Né? Então, instrumentalizada, né? Na verdade o que acontece é uma instrumentalização da alimentação, né? Que deveria ser um negócio reservado, sei lá, família, né? Enfim. Claro, hoje em dia com o mundo corporativo, mundo do trabalho, você acaba... As refeições, por exemplo, como a gente faz aqui, né? Quando tem o almoço aqui, o legal é que tá todo mundo junto, né? A gente não tem o vale-refeição, cada um vai comer onde você quer, né? É verdade. Não, a gente senta junto, come junto, conversa. Esse é o grande diferencial. Esse é um grande diferencial. E talvez seja isso. Isso se perde. Eu acho que assim, porque são vários micro detalhes que vão tornando uma sociedade menos humana. E eu acho que esse ponto de a alimentação se tornar uma coisa... Utilitária. Por exemplo, você chega em casa, quantas famílias hoje sentam para jantar Separado? junto? Almoçar é mais difícil, mas jantar junto. Raríssimo. Né? O pai chega do trabalho, a mãe chega do trabalho, vamos comer todo mundo junto. Então, microcélulas unitárias, né? Ninguém se comunica, todo mundo vai para o mesmo canto. E a vida, ela é meio que organizada para isso. Nós temos muita sorte mesmo, porque eu também chego em casa... É uma coisa que eu tinha na minha casa, já falei isso até aqui, que era assim, uma refeição a gente faz junto. Eu chego em casa, é um esforço, não é uma coisa natural, porque, eu chego num horário um pouco depois da hora de jantar, a patroa já acabou de trabalhar faz tempo, a gente precisa se esforçar, se a gente deixar no automático, não só eu, qualquer pessoa, cada um vai comer, vai comer meio na frente da televisão, o outro vai no quarto, não sei o quê. Então, é uma coisa que hoje em dia, diferente de 100, 200 anos atrás, que só tinha uma mesa, só tinha um horário, você chegava todo mundo em casa, mas ou nem saía de casa. Não tem um iFood. Você tinha meio que era natural você comer junto, né? E hoje você precisa fazer um esforço. E eu acho que é um esforço que a gente precisa, vocês... Porque é um fortalecimento de relação em família, entre amigos, etc. Né? Quer dizer, a mesa fortalece. Né? Você trouxe um ponto que às vezes não dá. A semana realmente é complicadíssima, né? Mas, reserva o sábado, reserva o domingo, né? Que era também comum, né? Fim de semana era cada sogra da mãe. Comum era você comer na família nuclear durante a semana, pelo menos uma refeição, e no domingo juntava todo mundo, né? Juntava todo mundo para fazer pelo menos quem morava na mesma cidade. O rango de domingo então, da casa a pergunta da avó.
como chegamos até aqui? Quer dizer, como se deteriorou esse troço, né? Essa relação da mesa com as relações humanas. Não, são várias coisas, imagino eu, né? exatamente. Então, São vários. eu estou jogando aqui justamente para... Tipo acidente aéreo, não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Mas é mesmo. Desde a Revolução Industrial lá atrás, que Sempre separa as ela, famílias, né? Sempre ela. né? O lance o almoço em horário de trabalho, né? O jantar, que às vezes, pô, dependendo, se o cara tá vivendo longe do trabalho, às vezes ele vai chegar em casa, ele não vai fazer uma refeição mesmo, ele vai comer um negocinho e vai dormir, né? Tem o lance também de que, pô, se a alimentação é utilitária, né? E isso é uma coisa que vivem tentando passar, aquela ideia de que não, eventualmente nós não teremos comida para todos, portanto precisamos tomar aqui os nossos shakes, porque o shake vai te alimentar, né? Então tem vários avanços nesse sentido que, ora, quer sejam planejados ou não, acabam afetando a forma como a gente lida com a comida. Cara, né? tem a Revolução Industrial não só no sentido das famílias irem trabalhar, mas no sentido de as refeições serem industrializadas. A comida se a comida tornou... congelada, coisa que não existia comida. Você não podia cozinhar para semana e deixar um monte de potinho ali. Isso é coisa dos anos 80 já. E a comida se tornou super abundante, né? Essa coisa de que é fome, lógico, tem locais em que há escassez evidente. Endêmica, né? Mas se você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, você encontra muita comida em qualquer lugar. Sim. Né? Mesmo se você morar na rua. Mesmo se você morar na rua. A sobra para o cara poder te doar Tem e tudo tal, que é né? lugar. Você tem super... Eu não sei o quão verdadeiro é isso, mas eu vi uma reportagem uma vez em algum canal da TV em que o pessoal entrevistava mendigos e os mendigos falavam na reportagem que era mais difícil conseguir água do que comida. Olha só. Então De água limpa potável. Porque a água potável realmente é mais complicado. Mas Então- acho uma torneirinha. Isso me lembrou... Hoje em dia, né? Não sei como é que Não, mas é o morador de rua. sim. Me lembrou um episódio, uma vez eu estava saindo de uma pizzaria e sobrou, e eu sempre levo para casa. Sim. Eu sou daqueles que Pro dia seguinte. embrulhar. Olhar, É. sim. E aí a gente parou num sinal, num semáforo, como alguns falam, e veio um pedinte. E eu não tinha dinheiro e tal, eu ofereci a pizza. Falei assim, tem uma pizza aqui. O cara falou assim, de que é? Ou seja, tá Pera lá. Alimentado tem tá. comida, se não tiver... Calabresa amendosia, não tomei o omeprazol hoje. Mas Você essa viu coisa... que tem uma certa exigência, né? Essa coisa da pizza de levar para casa, teve alguém que teve uma ideia genial. Aliás, se você, ouvinte, espectador, pode fazer essa ideia. O cara pensou numa pizzaria que você só vende pizza do dia seguinte, de manhã, para o café da manhã. Perfeito. Que abre no café da manhã só com a pizza que Perfeito. sobrou. Boa. Cara, Pizza a melhor amanhecida. pizza... Oi, pizza não. Pizza. A melhor pizza... Pizza não. Putz, amanhecida pizza também. Eu não sei. A pizza depois da pizza. Se a pizza virar pizza, melhor ainda. É que é difícil putz amanhecida, né? Você vai embora antes. Que merda. Virou zona. Mas aí, a pizza amanhecida é muito boa. Mas isso é outra coisa, né? A pizza é um alimento que virou comum porque as pessoas pediam. Foi uma das primeiras coisas Disque Pizza, né? Sim. Não tinha, talvez a popularização maior dela tenha sido daí, né? Que eu não sei. Sempre teve pizzaria, mas... Acho que é porque é um alimento relativamente barato, meio caseirão, né? Quer dizer que é aquela coisa do cara faz a massa na hora e tal. Assim, nas pizzarias é comum, né? A gente vê os caras rolando as pizzas e tal. Então tudo isso tinha uma mística, não. Tinha uma aura de caseiro, de coisa... Era comida cantineira, né? Que São Paulo tinha muito e se perdeu, porque foi uma das discussões que a gente teve antes foi justamente isso, porque se gourmetizou tudo, né? Então teve essa onda de gourmetização da comida mais simples do mundo, né? Quer dizer, a comida coxinha, coxinha, tem coxinha gourmet, tem hambúrguer. Hambúrguer é um bolinho de Tem, carne. cara, aquele negócio lá, o bolovo. Bolovo gourmet. Gourmetizaram o bolovo. Agora tem uma coxinha de rabada aqui perto que, pelo amor de Deus, nossa, essa sim, é gourmet mesmo. Essa merece o tipo. Agora, uma das coisas... É interessante, por exemplo, no seu briefing, grande briefing que o Luigi fez, uma das coisas mais que você aponta, que eu acho que é isso que modificou, é a questão do desenvolvimento do sabor, né? Por exemplo, pizza, todas essas coisas que foram
foram sendo criadas, né, pelos diversos países, assim, tem a ver com muito mais com o sabor, né, do que propriamente com a questão nutrição em si. nutricional, claro, né? sim. É o sabor. Pô, por que eu vou juntar essa, né, o temaki não, como é o nome daquele temperinho? Orégano. Shoyu. Shoyu. Não, mas eu vou usar o shoyu, misturar com orégano, as especiarias, né, para temperar a pimenta. Tudo isso você foi construindo. Não, o paladar ele foi sendo sem dúvida. elaborado ao longo dos tempos. A história Você imagina um cara das cavernas pega uma Exatamente, carne cara, crua pega- ou às vezes dá uma esquentada Aí depois como do é que fogo. descobriu o sal? Como é que pegou o sal? Falou, pô, como é que eu vou... Pô, Se tem eu sal, molhar na cara. água do mar aqui, fica bom. porra, né? E pior é que o gostoso. sal começa Foi assim assim? mesmo. Tanto que o sal vem do mar Sim. mesmo. Você imagina, os caras tinham flor do sal de graça. Pois é. Flor do sal que é caríssimo, mas aquela nata que se que fica, cobria às vezes. em alguns Que lugares. loucura. E os caras, o cara foi experimentando. E muita gente deve ter morrido experimentando. Claro. Sim, né? sim, a Quer velha dizer, questão do pato, do pato não, A da tucupi, mandioca brava. mandioca brava, é. a mandioca. Você fica 17 horas cozinhando. E o mais engraçado disso é que o Deixa cara... eu terminar a piada. Tá bom, É vai. possível? Você já quer Eu interromper? achei que tinha terminado. Não, você fica 17 horas cozinhando. Você não parou para analisar? Pensa o seguinte, como é que eles descobriram que era 17 Que no horas? mínimo 17 horas. Pelo Alguém menos comeu- alguém 17 morreram. Alguém comeu na primeira hora. Puta, vamos deixar uma hora a mais. Foi lá pelo menos E 18, né? a insistência, né? Pois Tipo, é. depois do Pô, larga a 17º, mão, cara. falar, tudo Morreu bem, mas isso não é pra primeiro. comer essa merda. Parece brincadeira, mas é o quê? É a necessidade. É necessidade. Necessidade, Claro. bicho. O cara precisa comer. A pipoca, como é que o cara inventou a pipoca? Meu? Ah, jogou um milho, né? O, acho que caiu o um legal raio. Desculpa, tô disso brincando, fala é aí. que o cara, ele... imagina o sujeito que ele tá lá, ele observa a natureza, né? Ele vê um bicho comendo o outro. Ele fala, deve ser bom. Sim. Vai lá e mata o bicho e come. Deu bom. Eu não sei se foi muito na observação. Deu Foi bom. acho que no... Na fome mesmo. Eu acho que foi... Ele olhou pra ele falando assim... vou Não, comer. o ponto é, tem fruto, Os caras tem que tentaram comer tubarão não se deram muito bem. Existe Parece o fator da observação, porque o ser humano imita, né? assim, ele vai- Então tem muitos comportamentos que tem coisa que é instintiva e tem coisa que a gente vai mimetizando. Sim. Né? Inclusive, a mimetização é um instinto. Observando a natureza. Exato. Isso aí. E aí, de repente, você tem essa fruta que é dessa cor, né? Você tem essa que é de outra cor, né? E aí, as próprias frutas, elas têm cores diferentes e costuma ter uma explicação e uma harmonia em relação a outros elementos. Né? Seres, Exato. Tem certas espécies de frutos que, ao ficarem de uma certa cor, atraíam mais bichos e aí os bichos iam lá e espalhavam as sementes, isso fez com que aquilo se multiplicasse mais, Sim. né? Então ele começa a ver que, olha, certas cores de frutas você encontra em maior variedade. Ó, essa cor costuma ter esse gosto, esse costuma ter esse, isso aqui costuma ser venenoso, começa a identificar certas características. Sim. E conforme ele vai combinando essas coisas, o cara começa a perceber não só que existem esses padrões, mas como tem uma harmonia na combinação Entre de cada... certas... Exatamente, né? Imagina o cara, ele vê que o peixe vem do mar, ele come o peixe ele é meio salgadão. Meio salgadinho, né? Então tem essa relação entre as coisas da natureza que ela é percebida pela alimentação também, né? Sim. Sim, e uma mudança muito gradual, muito lenta, né? Você vê a história do homem, cara, Cara, até chegar... então, E aí aí- você tem um ritmo acelerado nos últimos séculos. Exatamente. Né? Então Aí você- você acelera. Que pós Inclusive, Revolução Industrial esse e é o guerras, ponto que eu né? gostaria de apontar, é que quando a gente vai lá, tem a urbanização, não sei o que, o caramba, cara, hoje em dia, você não para pra pensar de onde é que veio aquele negócio. Mesmo o cara que Não, ele aprende a então, esse é o culinária, lance, Sim. ele aprende que, olha, se eu ponho essa medida disso e essa medida disso, dá esse gosto. Ele acha que já está dado isso, assim. Exatamente. Da natureza. E o pior, é uma desconexão com o alimento, que o cara, ele senta pra comer, assim, ele apertou um botão, passou um cartão e tem a comida ali. Sim. Né? Então aquilo, olha, ele não precisa nem ser doutrinado, ser afastado da família, só a própria forma como a coisa funciona hoje em dia desconecta. Leva o cara. Exato. Mas isso É em a tudo, né? É o cara que tudo, pensa que tudo. a água vem do cano. o É cara a que- perda do princípio epistemológico. Né? É. Você deixa de saber como as coisas são feitas e acha que está tudo ali Agora, à sua disposição. na questão da alimentação, eu mesmo, que tem um... Que me alimento bem, como É. eu também. Eu me alimento bem. Até que me alimento bem mesmo. O meu problema são as escapadas, não é o dia a dia. O dia a dia. Mas o lance é que eu nunca matei uma galinha, nem uma vaca.
E eu acho que isso faz falta na minha formação humana. Não porque... cara, porque é o sacrifício. Ali, o mundo viveu assim. Quantos anos? Quantos anos todas as pessoas do mundo precisavam o mundo viveu nas matar cavernas. um Você bicho? precisa viver nas cavernas? Faz Não. parte, é uma deficiência da sua experiência? Não sei, Não, cara. além Mas, do que- mas essa coisa deve ter algo além do o fato de Não, você eu pegar não- um eu- bicho. Sim, mas eu não vejo problema. Aí é uma questão da evolução mesmo. Não dá. Como é que você vai botar um boi para matar? Assim, a gente vive na cidade, não tem. Sim, sim. Tudo bem, você quer ir eu já vi matarem porco. Já vi. Não é uma eu experiência legal. Não é. Eu era menino ainda. Eu vi o O bichinho. porco O bichinho grita. gritava, até o bichinho. Aí depois eu vi tirando tudo, assim, tá. Então. Depois depois de um tempo você olha aquilo ali e fala, pô, eu sei pra que tá servindo. Eu vejo os caras Mas você não tirando. acha que olha- os veganos, os caras que falam assim, mas coitados dos bichinhos, eles não têm um ponto aí, porque, por exemplo, se você não vê tal, e ele fala, pô, mas os caras estão maltratando. Pra quem não tá acostumado, você consegue ir lá hoje e matar uma galinha, vai ser uma sensação meio... Se você tiver com fome. Não, provavelmente, mas... Eu acho que eu não teria eu problema de também não, matar uma galinha, também sobretudo galinha. Galinha mesmo. Coelho eu acho que é bom, mas de todo Coelho eu tenho dó. Não, mas isso Mas o lance é o seguinte, você vê como isso é uma questão cultural mesmo que a gente foi perdendo. O meu pai conta, o meu pai morou um tempo quando era jovem, criança, pré-adolescente, em Portugal, porque quando ele foi com o pai dele viajar para visitar a família e tudo mais, estourou a Segunda Guerra e ele não pôde voltar porque os mares estavam bloqueados lá por causa da guerra. Então ele passou todos os anos da guerra em Portugal, que graças a Deus não estava na guerra, né? Não estava envolvida diretamente no coisa. E ele participou de uma festa anual que chamava a Matança do Porco. A Matança do Porco era uma festa de 4 dias. Assim, as pessoas ficavam dançando, era quase a cocanha lá, a terra de cocanha, o país de cocanha. Os caras ficavam, as mulheres e os homens, ficavam preparando todas as partes do porco, que foi morto ali na frente de todo mundo, tinham canções para cada parte do corpo Então, do tinha uma porco. coisa meio que ritualística era também, um ritual, e inclusive músicas muito sacanas, assim, meio pornográficas, cantando sobre a matança do porco. Então meu pai via aquilo com uma tranquilidade, quer dizer, em princípio achou meio estranho, mas depois aquilo virou um ritual. Para mim tem uma diferença entre o que é o alimento, desculpa, e a maldade. Sim. A crueldade claro. com o animal. Não, Pra aí mim, nem são pensar, coisas né, cara? completamente Aí eu- diferentes. Entendeu? Você vai lá no cordeiro. Você já viu por que a associação com o cordeiro de Deus? Porque ele abaixa. Não, ele se entrega mesmo. O cordeiro ele vai e se entrega, entendeu? Faz parte do... Tem bicho que grita, tem bicho que... Enfim... Mas é um processo natural. Eu acho que nesse ponto não tem... A gente também não pode achar que um animal tem os mesmos direitos que nós exato. temos, entendeu? Esse é o Aliás, ponto. atualmente tem Inclusive, mais direito. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia tem mais. Se perverteu tamanho que a gente vale igual um copo, o animal vale mais que a gente. Entendeu? Isso. E, inclusive, isso é uma questão da visão da hierarquia e questão da valorização da vida humana. Imagina, é isso. cara, o cara que ele, por exemplo, tomando até de volta a dimensão do sacrifício, né, já que ela foi trazida, imagina os caras lá criando aquele monte de ovelha. Pô, é um trampo criar ovelha. Pô, tu pega o bicho e junta, aí leva o rebanho, aí perde uma e volta. Aí não sei o Sim, quê. você tem que E proteger dos geralmente- animais selvagens que estão ali Geralmente querendo em pegar. região montanhosa, Eita, que o cara tem que subir, uma descer, é um treta. trampo absurdo. E aí assim. alimenta aqueles bichos tudo e cuida, e fica doente, aí tem que separar o que ficou doente para não pegar os outros. Exato, Mas, meu. agora, é aquela trabalheira toda, a criação daqueles bichos, daquele negócio todo, pra quê? Pra que fim? Pra que o cara faz aquilo? Pra ele e pra família dele viverem. Sim, para a mais um comunidade dia. ali. Para a Sim. comunidade ali Então você, continuar. à medida que você deixa de valorizar a vida humana, né, é natural que você olhe pro sacrifício desses animais e pense, realmente não vale Não a vale a pena pena, para preservar isso aqui, né, que eu não valorizo. E da mesma forma, pô, imagina para esse cara, por exemplo, o que devia ser depois desse trabalho todo pegar um bicho e sacrificar para Deus. Então, Eu sempre Você dou tá esse exemplo. falando lá, tá? Eu sempre dou Exatamente. esse exemplo para minha filha. Aham. Quando eu falo sobre sacrifício, eu falo,
filha, antigamente os caras sacrificavam animais, né? Sim. Cordeiro e tal. E para você entender mais ou menos o que você não podia pegar um cordeiro doente, um cordeiro machucado, tinha que ser um cordeiro perfeito que estava lá. É mais ou menos como você pegar o seu telefone celular e entregar. Era uma coisa muito valiosa. Sim. Não era assim, você dá um dinheirinho ali que a gente dá mesmo, né? Mas a questão é que naquela sociedade a religião era tão importante e era tão importante mesmo, porque eles precisavam disso, até a gente espiritualmente, quem acredita, como nós. Então, o cara dava o que ele tinha de melhor. Tanto é que quando não dava, Caim e Abel é exatamente essa... não é que o Caim deu uma coisa... Ele fazia o sacrifício, só que era um sacrifício assim, vou pegar isso aqui que tá sobrando ali. Meu celular usado. Pega isso aqui que eu já ia jogar fora. E olha que doido, aquilo ali era o meio de subsistência, era um negócio que dava um trabalho danado. Você está entregando o meio de subsistência, o negócio que sustenta a sua vida para Deus. Né? Isso é uma prova de amor. E da mesma forma, quando você tem uma pessoa te visita, né, e você entrega isso aí para ela, você tá assim, olha, eu poderia comer isso aqui me sustentaria por tanto tempo. Não, mas eu vou ter menos tempo para compartilhar com você. Então você está compartilhando vida com ela. Né? E aí, à medida a comida começa a ficar menos escassa, mas você tem a culinária. Cozinhar um negócio bem feito, dependendo do prato, dá um puta trabalho. Sim. O Luigi acaba se transformando nisso. Exatamente. Então você tá pegando tempo e aquele empenho, o negócio, você estudou para fazer aquilo para quê? A pessoa poderia comer um negócio sem tanto preparo, ela ia sobreviver. Mas você quer dar uma sensação agradável para ela. Exatamente. Você me deu um insight aqui, porque é justamente isso que me deixa tão pé da vida com as feministas, porque elas pegam algo que para mim elas não enxergam a beleza que é uma pessoa, por exemplo, ir para a cozinha e cozinhar e se esforçar e dar um sangue ali para alimentar os seus mais queridos, né? Porque só vai na sua casa quem você quer. Exato. Você vai nutrir aquelas pessoas que você mais ama e que te amam também, né? E que estão, às vezes, na época mais antiga, os caras iam caçar, né? Eles estavam fazendo o complemento disso, e elas veem isso como, só fica lá, é uma coisa horrível ficar só em casa enquanto o homem está lá trabalhando para um cara que ele mal conhece, que não ama, que quando você... Essa lente que elas colocam, principalmente esse 2.0 feminino, porque o feminismo na época ainda era um pouco menos assim, de ter um inimigo, como olhar que só os valores masculinos são bons e importantes e valorosos, porque é o trabalho fora de casa, eu não sei o que. Agora você nutrir, você compartilhar, você criar um lar, porque as mulheres fazem isso. Eu tive essa experiência quando eu casei, minha esposa mudou para minha casa mudou mesmo. E olha que eu sou um cara arrumadinho, assim, não era uma bagunça, mas tem uma coisa que... Então, assim, quando você olha para a alimentação, é o centro da nossa sociedade, da vida. E a pessoa responsável por isso é o que você falou. Hoje a gente não mata mais o melhor novilho, né? Quando vem. Mas a gente faz um prato mais caprichado quando alguém vem. Você também me deu um insight que nem deve ser um insight, porque isso aí já deve ter sido dito, mas é isso. Os valores feministas são profundamente antifemininos. Sim. Porque é justamente isso, essa valorização de uma vida masculina. Né? Que, cara, se elas soubessem como é pobre, né? Eu nunca vou conseguir dar luz, amamentar, é uma coisa que eu... Não, mas a gente pega resfriado também. Calma. É mais ou menos. Por enquanto. E olha que doido, o feminino... A gente não dá... A gente sofre, mas também. A gente toma resfriado. Tem gripe. Que é quase a mesma coisa. Mas eu ia falar alguma coisa, agora eu me perdi. Continua. Não, você pega o feminino enquanto símbolo de fertilidade, né? É uma das características principais do feminino simbolicamente, que é um negócio que germina, né? A terra era vista lá pelos antigos como feminino, por quê? Porque você põe um negócio lá, cresce outro. Né? Normalmente com a mulher é assim também. Né? Eu lembro da sementinha. Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui em algum outro programa, que eu lembro da minha avó. Minha avó sempre fazia um risoto que eu gostava no meu aniversário. E, poxa, ela morreu com 92 anos. Até o finalzinho ela ia lá, sempre, quando podia, né? Então eu lembro dela com 88, 89 anos de idade, fazendo risoto. E ela já estava mais cansadinha. Ela falou assim, você pode ficar um pouquinho mexendo aqui para mim?
Cara, ela tava, sei lá, 1h30 mexendo. Eu fiquei 15 minutos e falei, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso aqui. Como que você... Que nem o pastor. Você fala assim, o Davi, o rei, o que virou rei depois, o Davi era um pastorzinho. Cara, um pastorzinho naquela o que ele época tá falando. tem muito mais tônus do que um segurança aqui, gordinho com as armas. E agora voltando, esse lance da fertilidade, olha, você entregar um monte de ingrediente, um bicho, um negócio, e a mulher transformar aquilo numa refeição, isso é, por si só, um sinal de fertilidade. É um outro tipo de fertilidade. Você está gerando vida ali, né? E quando a pessoa olha o lado pra... feminino é isso. Quando a pessoa olha para isso e fala, não, isso aí não presta, é um sinal de uma desconexão com a realidade da coisa. Absoluto. Né? Não, com a beleza, não é nem a realidade, né? Com a beleza. Mas eu acho que isso é que me deixa mais triste, sabe? A realidade tudo bem, tem coisa que eu quero desconectar mesmo, mas a beleza, não vê o quanto isso é bonito, né? Exatamente. E você fala, quem teve vó que cozinhou, a minha é a mesma coisa, você falou, eu lembrei, a minha avó no meu aniversário era caldo verde, até fiz recentemente um com meu pai. Você vê que isso também passa de pai para filho, as receitas, essa receita era da minha avó. Então, isso é tão rico o negócio da alimentação e a gente está transformando, e eu acho que é esse o nosso ponto aqui hoje, a gente está transformando isso. São várias coisas, a gente não tem mais a conexão familiar, quem não almoça ou janta junto, a gente não tem mais o lance de ser uma coisa além da comida, uma instrumentalização, de medicina, né? Ela se transformou como remédio. Como remédio. E quando se pega esse negócio aí e se cria essa instrumentalização, esse negócio, você tira toda a beleza, toda a dimensão simbólica, que parece frescura, mas é vital para a manutenção de uma sociedade, a dimensão de uma simbólica família. É fundamental para a manutenção da beleza, vida, exatamente. Da vida. Então, para a conexão das famílias, para que as pessoas levem uma vida que presta, né? O que acontece é que você reduz o ser humano ao nível animal e você eleva o animal ao nível do ser humano. E junto do animal, até mais, às vezes, as outras coisas. Mas aí que tá uma pegadinha. Não é todo ser humano e todo animal. A aranhinha lá, o cara não tá muito ligado. Só os fofinhos. Não é nem esse o ponto. É você, sou eu, mas não é a classe dominante. Esse é o ponto. Sim, o Bill Gates não vai parar de comer carne. Exatamente. E ele vai continuar fazendo jantares com toda a família. Ele vai continuar levando os parceiros de negócio. E aí, nesse ponto, se a gente dá para voltar no Kissinger, ele falar controlar a alimentação, aí o que é interessante nisso? Quem é o braço que ajuda isso? É a ciência. Que todo mundo, como se a ciência fosse algo, né, sagrado. A ciência é um instrumento. É um instrumento que eles utilizam pode ser usado justamente para o bem ou para o mal. Não, basta você fazer uma análise. Quais alimentos, pouco tempo, 10 anos, quais alimentos eram considerados proibidos, nocivos? Cara, ontem eu vi um vídeo de um cara falando manteiga, então, azeite. Não, ontem eu vi um vídeo de um cara falando bem de margarina. Sim. De óleo vegetal. Canola. Isso é um veneno. Inclusive, canola você sabe disso? Não sei se todos sabem. Canola é um. Como é que se diz? Ela não existe, é um Canadian Oil, não sei o que. Canola não é. Tipo texaco. Isso. Não é uma sigla. É uma sigla. Não é, quando a gente pensava em canola, pelo menos, achava que era uma planta chamada canola. Não é. É um negócio artificial, completamente artificial. Absolutamente. Eu era já adulto, talvez até tivesse filho. Não, mas até óleo de girassol dizem que é um veneno. Canola é bom. Todos esses óleos vegetais, tirando o azeite, que é um óleo vegetal, né, o de oliva, é tudo venenão. Tudo venenão. A hora que aquilo aquece... O de soja é o pior, né? O de soja, na verdade, o de soja nem é tão... junto com esses caras todos, de milho, de girassol, o de soja é o menos, porque o ponto de fumaça, isso é um assunto mais chatinho. Mas esses azeites, quando passam de 60 graus, esses óleos, eles começam a liberar toxinas, muitas toxinas, que vai ter, como chama, nutricionista dando pulo, falando, isso, esse ignorante, mas não sou não, estou falando a verdade. Que aquilo é um venenão. Quer dizer, estão descobrindo agora que a velha e boa banha de porco, que a sua bisavó usava, minha mãe chegou a usar muito, fazia pipoca com banha de porco.
é muito mais saudável do que qualquer bacon. Gordura. Você lembra? Mesmo a gordura, mesmo o azeite de oliva, Sim, mesmo a sim. manteiga, a banha de porco ganha de todas, como bom, Sim, como... bom alimento. Você, como fã do Woody Allen, tem um filme chamado Dorminhoco, que você Claro, deve ter visto. claro. E uma das cenas que eu lembro, na época que eu vi, a cena era engraçada ainda, porque não era verdade. Hoje em dia já perdeu a graça porque é verdade. Que ele fala assim, ele chega e fala, eu vou tomar um café, vou comer uma granola, um cornflake, vocês têm aí, porque eu tenho problema no coração. Ela falou, que granola, você tá louco? Você tem problema no coração, você tem que comer bacon. E, cara, estão chegando aí. Estão chegando aí. Então, a questão é que talvez o óleo nem seja também esse veneno. É que a ciência chegou até aqui, pode mudar amanhã. Vira um... Na verdade, A questão é que... Não é que é veneno, nós também Sim, estamos sendo hiperbólico aqui, só para assustar um pouco o pessoal e comer banho. Comam banho. Você comer de vez em quando, pô, quem não para na feira vai comer um pastel? Pois é. Você vai fazer um pastel aonde? É aquele óleo de soja cansado. Ainda, Já foi usado várias vezes e o pastel é uma delícia. Então aí de vez em quando e tal. O problema é esse, é que essa histeria com a saúde, entendeu? De que tudo precisa ser um remédio para você viver, é que eu acho que estragou boa parte da diversão, digamos, da comida, entendeu? Então, você comer um pouco de tudo, né, com uma moderação. No dia a dia você come um pouco mais. Tal. Pô, um dia passa na feira aquele pastel. E até essa coisa, fim de semana sem carne, segunda sem carne, não tinha isso? Pô, nós cristãos, toda sexta-feira a gente já não come carne. Exatamente. Sei lá, mas só que a gente não fica enchendo o saco de ninguém. Exato, Não faz come campanha. aí, não enche o saco. E tem um negócio engraçado dessa história de... Pô, a gente passa a consumir coisas que são cada vez mais artificiosas e não é um artifício no sentido de pegar e cozinhar um troço. É um negócio, uma mistura química bizarra feita de uma forma muito específica, né? E aí isso vai barato, porque isso se torna de alguma forma mais barato que a coisa que é mais natural ou enfim, mais tradicional. Né? E aí as pessoas começam a depender cada vez mais de toda uma cadeia e de um complexo industrial para se alimentar. Né? Dada a subida dos preços, o caramba. Esse negócio, sendo mais saudável ou não, faz com que a alimentação da pessoa passe a depender de um terceiro que não é a esposa dela, não é o marido, não é o filho, não é a mãe, não é a avó. É um grande industrial. E ao longo do tempo, conforme as pessoas vão ficando sem tempo, ela vai lá e pede a comida, né? Não que eu ache ruim pedir comida. Não, né? já pedi. Enfim, Aí nem terceiriza, né? Vai 10ª cadeia ali, porque a terceirização, assim, o cara tá lá, o cara que planta, vai trazer. Você já vai depender de alguém, né? Hoje em dia na cidade você já não tem Você já não tem sua hortinha, os seus animais. Mas aí a industrialização já é um processo, são 2 processos, 3 processos além, né? Exato. E na verdade tem um lado bom, alguma parte dessa industrialização, que é o que a gente falou, nunca se produziu tanta comida. Mas eu já concluí o raciocínio. Né? Chega num ponto em que a coisa avança tanto e que com o delivery você perde aquela dimensão do afeto da pessoa fazer comida para você e tal. Chega num ponto em que quando chega nesses shakes, essas loucuras que os caras querem tornar como padrão, que é o máximo do utilitarismo alimentar. A ração. Exatamente, a ração. Né? Você não só perde toda essa coisa humanizadora, a refeição, o lance das pessoas se sentarem juntos, como, no fim das contas, quem está te alimentando é o sujeito que arquitetou um negócio inteiro que está lucrando com isso e agora está tornando você um dependente direto dele para sobreviver. Exato. Então, o controle desse cara sobre você é absoluto. É isso aí. Foi o que o Kissinger exatamente, falou. né? E na questão do preço também, hoje em dia você come muito mais barato, mas você come coisas piores, né? O mais barato do supermercado para você comer e encher a pança é o miojo, é a coisa, a sopa pronta. Os processados, ultraprocessados, né? Mas São isso também muito violentos. Tem um pouco também de histeria. Não é para você não comer isso, né?
Porque às vezes facilita, às vezes você precisa comer. O problema é a que começa papinha- isso a papinha virar. O problema é a do substituição, nenê. né? É a substituição, é quando você transforma isso na tua alimentação. Comer todo dia pizza congelada, aí é complicado. Sim, aquilo Mas cheio uma de vez... sódio, cheio de porcaria. porra, a gente pede, a gente mesmo tendo essa dia a dia, comendo Claro. aqui, fazendo, a gente pede. Agora, você falou numa dimensão um pouquinho mais ampla, e eu queria chegar aí, que a gente, quando fala de comida, de controle, hoje em dia a coisa andou assim 100 milhões de quilômetros, porque você antigamente tinha os caras que controlavam os grãos, né? A Monsanto, lembra? Até pouco tempo era o negócio que é um problema já, já é um problema bem grave. O cara tem uma semente que só ele consegue vender, porque ela não se reproduz. Semente, Por aí. Mas agora você tem uma sociedade, uma boa parte da sociedade, que compra a ideia de que o mundo está acabando, né, de que o aquecimento global e não sei o quê. O pão e da assim, vaca vai, não estou dizendo nem que o mundo não pode estar aquecendo, mas assim, que somos nós que fazemos e que não sei o quê. O aquecimento antropogênico. Patogênico. Independente disso, é sempre assim, são teorias, pode ser, pode não ser. Só que aí o cara, baseado nessa teoria que colou, vamos dizer assim, colou porque eles ficaram buzinando todas as coisas de meios de comunicação, ficaram buzinando e as pessoas compraram que o mundo está acabando e que a gente precisa diminuir o CO2. Pronto. Isso é o geral, mas peraí, só para completar. Aí o que eles falam? Bom, então o problema é o peido de vaca. Não é porque o problema é o peido de vaca, não é porque ele quer ter o controle sobre a alimentação. O Bill Gates é a prova clara disso. Ele não quer que as pessoas não comam carne porque a carne faz mal para o ambiente, mesmo que o ambiente esteja pior. Esse é o meu ponto. Mesmo eles descobriram uma forma de controle da população, uma forma de controle de tudo, né? Porque segundo o Kissinger, é exatamente isso. Fazendo com que... Aí tem aquela história da gente comer grilo, da gente comer... a proteína animal agora vai ter que ser... O Bill Gates foi radical. Ele disse que a gente não tem que diminuir o consumo. A gente tem que parar com o consumo de carne. A gente sabe que o Bill Gates hoje... É dono de um monte de fazenda É o maior dono de fazendas da América, dos Estados Unidos. Quer dizer... O que você acha? Esse cara... eu li em algum artigo que tem 10 grandes produtores de alimento no mundo, só, que tomam conta, inclusive alguns brasileiros, na agropecuária, sobretudo. Né? Aqueles irmãos lá, os Batista, Joesley. Então, esses caras vão ditar o que a gente vai comer. E o que é mais assustador, alguns produtores da área da agropecuária, né, da criação, também estão nessa. Estão começando a achar que isso é um bom negócio e eles já estão topando. Falam assim, não, a gente acaba com o rebanho e vamos plantar, sei lá, soja. Sim. Ou plantar... coisa para fazer a carne artificial. Teve caso extremo no Sri Lanka, naquela histeria do lance dos fertilizantes. O lance dos fertilizantes, os fertilizantes agridem o meio ambiente, vamos proibir o fertilizante. Pô, mas deu, sei lá, 2 anos, 3 anos, foi um período muito curto de tempo. Isso. Acabou a comida, as pessoas começaram a morrer de fome. Claro, as pragas tomaram conta. Deu merda, né? Fertilizante agrotóxico. Fertilizante agrotóxico. Não podia nada disso. Tem um outro nome mais simpático. E aí, deu pau, né? Existem outros países na Europa em que o governo estava querendo passar uma lei, e aí eu não sei se a coisa passou ou não passou, que diminuiria a produção de alimento em tipo, sei lá, cortaria 1/4, era um negócio meio absurdo assim. Eu falo, olha, a gente não vai sumir com 1/4 das pessoas. Se você corta a produção de alimento nesse nível, as pessoas passarão fome. Né? E aí, tinha lá uma cláusula que, caso uma das cláusulas que ia para aprovação da lei era, caso os agricultores não concordem que não diminui a produção, terá suas terras tomadas. Sim. Sim, na Holanda estão fazendo isso. Os caras estão fazendo. Mao Tse-tung não fez coisa assim. Não, o Stalin não fez. A grande fome. Hoje em dia eles descobriram, eles têm a receita perfeita para controlar a população mundial.
de forma alimentar, de forma legal também, né? Você vai Você diz de controle criminalidade. de tudo, não, você vai Inclusive criminalizando de tudo, natalidade, você criminaliza tudo e você persegue quem você quiser, natalidade. Não, e esse tem uma fórmula eugenista, você pega nosso grande amigo Alexandre Costa, quem procurem o canal dele, ele mostra justamente que está lá, você vai lá nas resoluções deles, vai ver o que os caras estão falando em Davos. Diminuir população. E aí você Agora, não é ele mesmo, né? Não, diminuir vou diminuir a população. Vou matar vou matar minha família. Não. Aquelas famílias dinásticas vão continuar. Vão continuar comendo a carne mais saborosa com ouro. Né, com ourinho, né, que vem um ouro em cima, e o resto do mundo vai comer o grilo, não sei o quê. Tem um tweet recente que eu botei lá no grupo, todo dia o Kuwait queima não sei quantas toneladas de pneu. Né? Isso não afeta o meio ambiente. O problema é o pum da ovelha. É o pum da ovelha. Não, é o pior, né? O arroto do coelho. O pior, nós temos que preservar, é proibido, o tem rabo isso tem que ser também. segurado. Exatamente, mas exatamente. lá em certos países, nego acabou com a área legal e tá pegando a área de reserva. Né? Então, há uma clara, um duplo padrão aí. Manter o primeiro mundo às custas do terceiro. Exato. E manter uma casta às custas da outra, né? Então, exato. Existe um padrão. Exatamente. Você imagina casta... o que deve assustar o Brasil ser o segundo maior produtor de carne do mundo. Maior exportador de carne do mundo. Sabendo que você pode expandir essa pecuária. Só os Estados Unidos ficam na frente. É isso. E a gente tem produção maior do que a União Europeia inteira. Quer dizer, isso não deixa os caras lá falar, opa... Se esse país se emancipar, ferrou. Ferrou, né? É por isso que o Brasil é tão controlado. Aquelas histórias que eu achava quando era moleque, que absurdo. A CIA ajudou no golpe, não sei o quê, ou não sei o que lá. Não só a América Latina em geral, mas o Brasil principalmente, porque a Argentina também tem uma boa área. O que eles têm lá é cheio de boi, coisas assim. Mas os caras usam porque... O Brasil é mais importante do que a gente imagina. A gente com síndrome de vira-lata acha que, não. Mas nenhum lugar do mundo você consegue, inclusive, expandir. Nosso agro, né? Alimenta a China, pô. A gente não consegue expandir. Lá, né? A gente consegue expandir isso muito. É o que você falou. Não é que a gente tem... tá tudo, a gente tá no nosso máximo de produção. Não, a gente tem como manter a Amazônia, a gente tem como manter o Pantanal, manter tudo e crescer, expandir. Mas aí os caras controlam com lei, né? Abre reservas, né? Reserva que você não consegue escoar, inclusive a produção. Exatamente. Você não consegue fazer. Fecha a... E é curioso que isso ferra o pequeno produtor. Que é discurso sequestrado pela esquerda. Por eles próprios. Os pequenos produtores, agricultura familiar, etc. Na verdade, você imagina com esse mundo de produção gigantesca, se vão deixar o pequeno produtor concorrer com você. Esse cara vai ser eliminado. E cheio de coisas como aqui em São Paulo a gente sempre dá o exemplo do ovo, que não pode ser ovo mole. Imagina numa fazenda a quantidade de coisas que a Anvisa, ou que sei lá o quê. Você não pode... Regulamentações que regulamentação que o cara sempre não vai cumprir, a não ser... o cara não vai cumprir e o próprio fiscal vai olhar, vai fazer vista grossa até o dia que o cara falar, não, esse cara aí não... Porque não tem vista grossa. Isso a gente já vê, essa coisa de limar o pequeno produtor, isso a gente já vê em casos hoje, por exemplo, como a loja das Americanas, que destruiu um monte de pequeno empresário. Né? Isso é uma realidade, está acontecendo, né? É um assunto que se expande não só para alimentação. E o que tem de idiota útil jogando... A Amazon está acabando com as pequenas livrarias. Exato. Mas voltando para alimentação, você vê que isso rola aqui, rola esse monte de restrição, rola o cacete, não pode pegar a terra aqui, não pode fazer isso ali. E aí você vê deputadozinho aí aprovando projeto de lei que facilita a compra de terra brasileira por estrangeiro. Isso. Deputadozinho nosso, você está falando, né? Não, deputadozinho nosso, aquela bonitinha do Lema lá também. Sim, essa galera toda... Essa joga contra o Brasil já faz tempo. Então, assim, e os caras viabilizam compra de terra por estrangeiros, né? E de repente, os mesmos caras que muitas vezes estão falando de preservar para lá, estão comprando
comprando terra aqui para cultivar aqui. Então, assim, é um negócio assim, flagrante. E o que assusta, e voltando à nossa alimentação aí do dia a dia, é que esses caras vão plantar, vão criar minhoca para a gente comer, né? Ração para a gente comer, porque já tem uma ração humana aí sendo desenvolvida. Tem a comida de planta, que o Bill Gates é um dos maiores financiadores. Então. O hambúrguer de planta, frango de planta. Não, e aí ele sai sempre como uma coisa bonitinha. Olha que legal! Aqui na nossa lanchonete, qual era? Que tinha a lanchonete da cidade, que é uma lanchonete aqui em São Paulo. Nenhuma que era vez meio que o ser humano achou que ia salvar o mundo e deu certo. Aí veio e trouxe. Agora nós temos o hambúrguer do futuro. Sempre um nominho bonito. Que daqui a pouco não vai ter mais o outro. Só tem o do futuro. É o do futuro. O outro faz mal para o meio ambiente. Eu vi hoje aqui no Pomar, no nosso... Porque a gente também é sustentabilista, né? A gente compra só aqui na região. Dos produtores locais. Dos produtores locais. Eu também, lá no meu Eu vi aqui no Pomar, nosso fornecedor, o hambúrguer de planta, tá lá hambúrguer do futuro, chama. É isso aí. E tem um selo do lado, versão 2030. Cara, versão 2030, que é a agenda 2030 da ONU. Eles nem disfarçam. Tem que tirar foto disso aí. Não disfarçam, é um negócio, tá aí, tem qualquer supermercado tem. E aí tem coxinha, aspas, tem hambúrguer, tem croquete, enfim, tem um monte de comidinha, tudo de mato. Então, mas você falou da ração humana, né? Você também colocou um dado no nosso briefing, já que a gente falou do briefing, das coisas que vieram, não só com a Revolução Industrial, mas com as guerras. Na Primeira Guerra, por exemplo, ou na Guerra da Secessão, que inventaram o leite condensado. Já valeu a guerra. Já valeu. Todas aquelas mortes valeram. Não, brincadeira. Não, estamos brincando. Mas, pô, leite condensado. Faz outra, a gente vai ter o leite condensado 2. Quando é que é essa sequência? Leite condensado. Mas já tem uma versão vigarista do leite condensado. Tem, não tem light, não tem lactose, não tem não sei o quê. Ou seja, não tem graça, não tem gosto. Não tem gosto, não tem. É que nem o chocolate 90%, né, cacau. Se eu quiser comer chocolate é porque eu quero comer um negócio que já faz mal mesmo. Se eu quiser saúde, eu vou comer uma saladinha, entendeu? Se o chocolate eu quero ele branco, não é nem não boceja enquanto o Felipe está falando. O papai reclamou, bronca do papai. Não, mas na Primeira Guerra também o bife... o enlatado de carne, né? Aquelas conservas de carne. Aquilo também, uma espécie de chiclete, aquilo é horrível. Chiclete de carne, porque os caras precisavam de proteína para se enfiar em trincheira, né? Você imagina. Não era fácil. Tem até, depois se a gente puder colocar na descrição do coisa, tem um cardápio da Primeira Guerra, das trincheiras, o cardápio dos soldados. Que tinha uma raçãozinha. Cara, era uma barra pesada, assim. Até os Estados Unidos entrarem na guerra, os caras comiam rato, entendeu? Não, tem fotos, isso quando eu fiz o Guten Go com o Morgan, que era sobre a Primeira Guerra, tem fotos de caras cercados com ratazana desse tamanho, assim. E os caras fazendo churrasquinho, porque não tinha o que comer. A necessidade, meu amigo. Era assim, pilha de ratazana, não era num ou duas. Imagina, cara. Os caras criando. Guerra, a gente sempre vê. Mesmo filme. Não dá ideia pro Bill Gates, pelo amor de Deus. Mesmo filme. Começar a criar rato. O Bill Gates quer dar comida de rato pra gente, que é o cereal. Sim. Rato peida também, não vai dar certo. Agora, aquele filme, o Demolidor, fala um pouco disso, né? Quando ele vai lá o sal é proibido, né? Tem várias quando coisas. Ele vai no underground e aí os caras comem hambúrguer. Comem hambúrguer de rato, porque é o que sobrou. Tem o Soylent, né? Lembra? Soylent Green. Do Soylent, que é o shake que os caras é o alimento. O alimento era, vamos dar o spoiler? Né? Qual do? O Soylent Green era a ração humana, ou seja, de carne humana. Tá. Logo a gente vira proteína aí para alimentar. A ideia deles não é diferente. Não está valendo nada. Não tem tanto valor. Se a preservação do araucária vale mais do que salvar a vida de um ser humano, então, se for para alimentar o ser humano, usa carne de humano mesmo, porque... Mas na verdade, eu não me surpreenderia se isso fosse inclusive oficializado. Em vez de a gente cremar as pessoas e enterrar, por que a gente não usa? Já tem um movimento
para enterrar as pessoas, para o nosso conserva? corpo virar adubo, não. Ah, sim. Tem um nome isso. É um movimento que começou lá nos países nórdicos, lá não sei, Sempre tem que ser esses Islândia, malucos. sei lá, uma porra dessa. Sempre Suécia, daqui- Holanda, sim. essas porras sempre vêm Então da- é o seguinte, Não, daqui a um tempo o criminoso vai ser adubo. E o criminoso não vai ser o cara que assassina. Vai ser o cara que fala mal de que não quer ser adubo. Então a sequência é a não, seguinte, seu avô está muito velhinho e está cansado de viver. Então tem a morte concedida, Eutanásia. né, pela eutanásia consentida. Aí vai lá, mata o velhinho, leva ele para o quintal. Tem filme aqui, se vocês procurarem, né, vocês vão achar. Nossa. Leva o velhinho para o quintal, faz preparo lá, uma beberagem, não sei o quê, joga o corpo do velhinho lá, cobre e deixa, dali a pouco cresce. Aí ele fala assim, olha, a natureza voltando, ou seja, a natureza, aquela coisa panteísta, né, de que a mãe terra... Nós está somos a trazendo- natureza. Nós somos Cara, é trágico. Eu espero que isso... A gente já teve movimentos parecidos, o Dr. Kellogg, que Que impressionou muito, né? eu fiquei Dr. muito Kellogg, impressionado com a história eu já li dele. há muito tempo e dessa galera. Naquela época do Dr. Kellogg, quem frequentou porque ele tinha um sanatório. Um sanatório de saúde, né? Porque ele associava toda a doença mental, inclusive esquizofrenia, as mais complexas, à alimentação. Ele falou assim, não, seu intestino não está funcionando, você vai ficar maluco. Aquele tipo de idiota bem que que reduz realmente- tudo a uma coisa só, né? Exatamente. Conhecemos alguns. É o idiota que a gente até hoje tem na nossa mesa, se comprar um cornflakes. E mas tudo bem. ele foi respeitadíssimo. Teve um monte de gente. Thomas Edison era é isso que eu ia falar. cliente dele. Ford, Thomas Edison, the usual suspect. É sempre o mesmo cara. O sobrenome não muda, né? São- É impressionante. Suspeitos de É o sempre. mesmo sobrenome toda vez. Os caras... Os suspeitos e o cara- de sempre. Tá E lá assim, na biografia do Rockefeller. toda todos esses caras. vez, aliás, nesse caso, tem até a questão dele capar as meninas, porque ele tinha uma coisa sexual também no meio, meninas jovens, como hoje em dia o movimento SBT, LGTV está Você querendo fazer com criança. Destruindo a infância. Então, assim, destruindo a infância. quando você olha no cerne das coisas, sempre o panteísmo vai levar para esse tipo de coisa. Sempre a falta de Deus, como você fez o seu brilhante vídeo. A retirada dos valores. Quando você tira Deus da parada, vai dar nisso. Vai dar em comer carne e matar criança. E esse cara- comer carne humana, né? Comer carne e matar. Porque, comer por carne exemplo, humana. se você pegar uma família cristã tradicional, quando você tem um alimento lá, o que os caras fazem antes? Todo mundo reza. Quer dizer, você está sacralizando, inclusive, aquele alimento, entendeu? Quando você tira esse negócio, qualquer coisa você pode deglutir. pode E minhoca. tanto faz, né? E tanto faz. Pode ser carne humana, pode ser... O Jeffrey Dahmer vai ter uma estátua na ONU lá daqui a quem um é tempo. esse? O canibal de Milwaukee. Por aí. Então, e só voltando um pouco ao Dr. Kellogg's, para quem não sabe, não precisa dizer, ele foi o inventor do flocos de milho, dos flocos do cornflakes, e que hoje é uma indústria, uma multinacional gigantesca. Aliás, ele é um irmão. Às vezes Ele é eu tô irmão. falando de Kellogg, é um, às vezes é outro. Eu vou pesquisar melhor. Não, esse é o John. Os Kellogg's. Os Kellogg's. E você vê como esse negócio da ciência tomando conta do transcendente, né? Esse cara era muito respeitado e até hoje, se você procurar na internet, tem um pouquinho da história dele, isso você vai achar em coisa mais aprofundada, em livro. Tem gente até hoje elogiando porque ele é um dos popularizadores, do veganismo. Ele era vegano. História, ele era super Sabe quem mais vegano. era vegano? Ninguém mais. Quem? Ele mesmo. Não, alguém comentou, Adolf Hitler não comia carne, adiantou de quê? Num vídeo nosso há pouco tempo atrás. Mas Teve uma epidemia de obesidade, né, naquela época também. Com essa comida história, dele porque lá. esse cara introduziu o cereal na... Cereal com açúcar. ele inventou a granola, né, que eu acho muito legal, eu gosto de granola. A granola, não também. E mesmo granola. granola, esquisitão. Esquisitão.
Gosto. Aliás, ele inventou a granola antes do cornflakes, né? Sim, sim. Que chamava granula, mas aí já tinham registrado o nome. Puta, tá chato, meu papo. Aí então, ele inventou isso e aí o cereal passou a ser, assim, o grande salvador de tudo. Vai acabar com colesterol, vai acabar com... Para de comer bacon de manhã e come cereal. Exato. Resultado, uma Explosão. epidemia de obesidade de 2 gerações, até hoje, né? O americano sofre. A gente vê nas séries, no coisa, Sim, os os caras caras todo comendo de manhã comendo aquelas putas cheias de açúcar. Não, aquilo, eles ainda botam aquele negócio de chocolate, né? xarope, brown brown cow da vida. Enfim, esse cara é o culpado, esse vegano que inventou isso. E o cara era um maluco, um panteísta. Existe, maluco. inclusive, evidência, isso tem até artigo na mídia mainstream, não é conspiração nem nada, de um período em que a indústria açucareira fez lobby e financiou, o pessoal dos grãos também fez isso, se não me engano, e financiou um monte de estudo a respeito de como a gordura saturada era um grande vilão. Sim, e aí, sim. aí se muda a base Então. alimentar e tempos depois se descobre que, não era tão vilão assim. Não, o vilão virou Pelo o açúcar contrário, agora. Exato. Então rola um lance que é o seguinte, olha, se você passa a confiar cegamente nessa autoridade, você dita todos os acontecimentos de acordo com isso, você vai terminar fazendo besteira. Não, e esses idiotas que foi a ciência, o cara não sabe a quantidade de dinheiro que empresa, que indústria despeja em falsos cientistas, né? Quer dizer, você direciona o estudo para determinada coisa, o cara atinge o resultado que ele quer, Então, publica como se fosse um paper, A história do glúten, assim. Vários, né? Vários. Eu tava cortar o glúten. Eu estava pesquisando justamente para dar uma sugestão de vídeo, mas assim, cuidado, tá? Assim como a gente fala mal da ciência, que é mainstream, a outra também pode estar errada. A gente Não, então assim, nunca tá assistam 100%. sem achar que isso... Mas existe uma resposta... Lembra do Super Size Me? Super Size Me foi sucesso. Sim, o cara sim. ia todos os dias ao McDonald's e foi se deteriorando. Não, o cara falava assim, eu vou pegar o que eles sugerirem. Então, se o cara me sugerir, quer uma batata grande? Aí eu vou falar que sim. Ele sempre vai falar sim porque sugerir. E aí o cara foi todos os dias ao McDonald's e, surpresa, o colesterol aumentou. E quase morre. E aí, o cara quase morre. Aí a primeira premissa desse que eu vou falar agora é o seguinte, cara, existe uma coisa que, não sei se você sabe, que é você dizer não, eu não quero. Eu quero a batata pequena. Então já começa por aí. Mas chama Fathead. Ele fez um documentário respondendo ao Super Size Me e fazendo nele mesmo, falando assim, não, eu vou comer todo dia e não vai aumentar o meu colesterol, eu vou fazer porque eu acho que ele fez coisa errada e tal. E aí ele mostra que o cara fez um monte de cagada científica, assim. De tipo Michael Moore, né? Tipo Michael Moore. O cara engana Só que aí ele vai mais fundo e ele vai um pouquinho antes nessa história de como chegaram a conclusão de que o colesterol fazia mal. Por isso que eu falo, olha com uma pitada de sal. Sal faz mal? Não sei. Mas olha... Sal faz mal para quem tem hipertensão, talvez. Talvez. Sem comprar totalmente a ideia, mas para você saber que existem outras opções. Ele fala o seguinte, toda essa indústria de... margarina e não sei, nasceu de uma hipótese falsa já no começo, que tem a ver com colesterol. Ele fala que colesterol bom, aí é melhor você ver porque eu vi há muito tempo. Mas a questão as pessoas estão enlouquecendo com... Se vem um médico, às vezes é um cara e fala assim, não, porque agora o grande vilão é não sei o quê. Sim, se for um divulgador pop, e aí pega uma atriz de Hollywood que banca, que foi o caso do glúten, aquela que tirou os seios e depois pôs... Angelina Jolie. Ela foi, assim, a primeira que saiu e falou assim, olha, cortei o glúten, emagreci não sei quantos quilos e tô feliz. Foi só isso. Tô cagando melhor, enfim. E aí, pronto, né? E isso foi baseado numa pesquisa
entendeu? Num trabalho científico picaretérrimo, que já chegaram à conclusão. Ah, não, porque o trigo hoje, ele foi super não sei o quê, né? Agrotóxico. Os agrotóxicos, e deixaram ele mais forte maior, e tal, mas que nem e o nosso organismo não estava habituado. Cara, esse trigo forte, ele tem 400 anos, entendeu? Meus pais comeram Não, mas você vê o glúten tamanho do a vida estrago. inteira. Agora, tem gente que tem a doença celíaca. Sim, não pode. E tem gente que tem alguma alergia. Alergia, não é que não exista. Sim, não, O assim, problema é que- aí você, enfim, depende da ciência em que você acredita, mas é evidente, né? Muita gente diz que, por exemplo, o pão, ele se transforma em açúcar no sangue. Sim, ele aumenta qualquer a glicose. qualquer carboidrato. Eu acredito que tem muita gente honesta querendo passar informação honesta. Claro. Basta você saber também que é o seguinte, cara, você tem que equilibrar o negócio. Não estou dizendo que, por exemplo, eu cumpra nesse equilíbrio. A gente sabe, né? A gente faz. Não dá pra ver. Estão chegando. É que tem gente que não dá pra ver, porque isso aqui também é desequilibrado em algumas coisas, né? Sim. Mas tem Várias gente que coisas. engana muito, porra. Engana bem pra caralho. O falso magro. Não, porque álcool se transforma em açúcar. Exato, né? Porra. Não, mas as pessoas têm, Chocou, as pessoas né? têm que, Choque. as pessoas têm que ter, Não, sabe, essa noção de que, cara, tudo isso tem que fazer parte de um moleque. equilíbrio. Porra, cara, tua semana, a gente sabe que a semana é complicada. Tenta dar uma planejadinha, pô, vou botar mais legume, mais... Aliás, eu vi um cara muito legal, desculpa, eu acabei dando uma digressão, que ele fala o seguinte, o verde... Essa coisa da obsessão por alface, por coisa, tá errado. E ele explica, não, o cara é todo natureba, mas ele fala assim, olha, pega a natureza, tudo que é verde não é para ser comestível, não é comestível. Qual que é a diferenciação do alimento? É outra cor. Ele vai falando assim, pô, a banana verde é para comer? Não. Ele vai contando várias, porque assim, o verde na natureza... Pô, mas no hambúrguer, aquela saladinha... Não, é gostoso. Não, Achei ele não saladinha. diz, Você falar aquele mas bolor. ele diz o seguinte, fuja dessa obsessão pela salada. Sim, qualquer obsessão. Porque assim, não é o verde que vai te ajudar, entendeu? São outras coisas. Não. Pô, tem um monte de coisa aí. Além do que, estão chegando à conclusão óbvia que cada organismo reage de um jeito para cada tipo de alimento. Então, Essa não nutrição, dá pra- né? O nutricionista vai no seu problema, No né? seu problema, exatamente. Aí você pode acreditar que, porra, você, por exemplo, se comer manteiga vai te fazer mal. Exato. Entendeu? Ou glúten vai te fazer mal. Cada um tem Então, um tipo de corpo. Agora, né? chega um guru tipos. da alimentação aí e diz que, olha, o açúcar mata, o glúten mata, o sal mata. E aí, porra, fica essa... Pô, se açúcar mata, minha avó ia estar morta. Você Bom, fica... ela morreu. Morreu, Mas não de açúcar. morreu com quase 90 anos. Normalmente quem divulga esse negócio é jornalista, não é cientista, e as pessoas usam a linguagem Sim. adequada. Não, mas o cientista... O correto, a ciência, então, o correto é o seguinte, não é que o resultado do estudo é absoluto. Olha, você tem um método, esses testes aplicados nessas condições, com esse grupo de Exato, controle, exato. geraram este resultado. Sim. E aí o cara toma como... Não, o que você tem Verdade que fazer absoluta. com esse resultado é, olha, dentro dessas condições específicas aqui, e aí você tem que testar o máximo de variáveis possíveis para Tem uma saber tendência. Pois é, como porque que a coisa não é 100%, né? Exatamente. E aí você fala, tá bom, então tem uma chance de isso se replicar assim, em condições mais ou menos parecidas. E beleza, ótimo, serve para fazer um monte de coisa. Agora, quando o nego pega o resultado do estudo e sai... Não, você tem razão, é verdade. Pra todo lado? Muitas vezes não é nem o trabalho científico. Exato. São os É a divulgação. disseminadores dessa informação, Sim. que é aquela coisa do telefone E aí sem o fio, né? negócio, por que a coisa A gente funciona tem de fato? aquele que todo tamarindo tem. Pois é, Não é né? exato. Você tem esses caras, esses divulga... Tamarindo, aquela frutinha. Aquele lá, o... O Uno. Tem um outro lá, o Monocelha também, que Uno. puta, só fala asneira, velho. Esses caras só falam... Divulgadores científicos. Os Ele é só divulgadores eu. A treta científicos, você. Mas você justamente fala... porque esse negócio funciona em certas situações, você quer... E às vezes, ora, você consegue reproduzir o mesmo resultado sem entender a causa direito por conta do estudo do teste. E você consegue, olha, fazer um monte de engenhoca que facilita muito a nossa vida. E aí, por conta dessa autoridade, porque as pessoas veem o resultado, vem a câmera filmando a gente, a internet funcionando, esse negócio de, pô, eu tô falando aqui, o sujeito tá lá na casa do chapéu ouvindo. E fala, bom, então se esse negócio funciona, tudo que sair dessa fonte que estão chamando de Que é ciência ciência, aqui, eu vou acreditar. E aí, nego começa a pegar essa porcaria e a usar como fosse um martelo, né? Como a gente exato. viu aí há 2 anos. Usa pra controle. No que teve, né? No controle. E aí vem... E o pior é que muitas dessa coisa do controle da pandemia
tem inspiração na ciência social, que é uma ciência menos palpável de imperfeita. todas, né? Tipo assim, não, as pessoas falavam, se fechar tudo, não vai ser um problema grande na economia, ou se for, vai matar mais. Não tem como saber. Exato. Não tem. É diferente de você pegar, a água, se eu aquecer, ela vai virar vapor. É um tipo de ciência muito mais absoluta, vamos dizer assim, mais próxima da realidade. Porque a observação direta. Você observou e entregou o resultado. Aquilo não tem observação, Então, tem projeção. Você chamar uma ciência que diz assim, uma população inteira vai agir de um certo jeito e o resultado vai ser esse, e chamar da mesma coisa, se você ferver a água, ela vai virar vapor, já está errado. As pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Inclusive, para os nossos amigos da esquerda aí, né, quem pensava desse jeito, quem achava que a sociedade devia ser regida de acordo com princípios, administrada pelos industriais e de acordo com os princípios derivados pelos homens da ciência e dominadores da técnica, é um sujeito chamado Conde de Saint-Simon, que faz um negócio chamado socialismo utópico, que é o socialismo burguês, que inspira a revolução burguesa francesa, e que é literalmente o modo de ver as coisas dos burgueses. Então um sujeito entra o revolucionário comunista, ditador do proletariado, entra nesse negócio e fala, olha, meu amigo, você está literalmente reproduzindo um troço que é a coisa contra a qual você deveria... a questão da burguesia, cara, isso aí entra nos dois lados. O pior é que, assim, os dois espectros estão dentro disso. Mesmo o cara mesmo o nosso lado, de ter que ter alimentação ogra, não sei o que, tudo isso é burguês ao extremo, entendeu? Porque você está romantizando determinadas funcionalidades ou coisas que são absolutamente muito para fora disso. Você fala, alimentação ogra, não, só o homem mesmo, ele come carne com a mão. Sabe, essas bobagens, isso é absolutamente burguês. Sem lavar. Pequeno burguês, aliás. Doente. Pequeno burguês, entendeu? Que distancia da realidade. Totalmente, exato. Mas um pensamento burguês é um pensamento é um pensamento do sujeitinho da cidade que desconhece o campo, que desconhece qualquer coisa que passa... que passa ao largo daquilo que ele experimentou na vida. Né? Ou seja... Alguém falou esses dias que o maior conspiracionista que existe é aquele cara que só acredita naquilo que ele conhece. Esse é o conspiracionista, entendeu? Porque você apresenta uma coisa nova, ele fala, não, isso aí... Não. Entendeu? Esse é o conspiracionista, cara. Para mim Mas é como perfeito. Então a gente está chegando à solução que não é nem esquerda nem direita. Nós todos somos da mamãe. Nós somos da mamãe. A solução de Deus. A conclusão. Do papai. Do papai. E da mamãe também. E da mamãe, claro. Mas a questão toda é que você tem que observar a realidade, ela tem que ser o seu norte. E nem sempre você vai conseguir enxergar ela. E aí as pessoas se dizem tem humildade muito racionais, né? Quando na verdade, olha, o racional beleza, a civilização chegou até aqui, as pessoas estão vivas, né? A expectativa de vida foi aumentando, né? Alguma coisa nessa forma de se alimentar, por mais que eu não entenda as causas, eu não tenho o estudo validado por pares, alguma coisa nessa forma, nessa tradição que foi se formando, tem de bom. Então, assim, jogar o troço inteiro fora não me parece muito esperto. Exato. Né? Então, tá bom, eu dou uma respeitada aqui, eu coloco os questionamentos, mas os questionamentos são feitos em cima de algo que foi estabelecido. Claro. Né? E que desde sempre foi sentar numa... Desde sempre não, mas desde que a gente se organizou minimamente foi sentar numa mesa com um bicho lá. Sim. Não adianta. Exatamente. A maioria das sociedades era o bicho. Não era a saladinha. Não. Em volta da fogueira. E para fazer negócios ou para se juntar à família ou para, enfim. Às vezes pode se descobrir um modo melhor, mas você não descobre ele jogando tudo fora. Tudo que deu certo fora indiscriminadamente. Então, exato, você está querendo corrigir a sociedade justamente tirando tudo aquilo que foi bom também, né? Lógico que é ruim. Próprio do sociedade pensamento revolucionário. Seres decaídos vão fazer um monte de merda. Né? E aí entra aquele ponto que é a discussão de sempre, né? Tá bom, estão colocando essa propaganda, estão dizendo que isso é melhor por causa da ciência, e tá bom, você só não pode esquecer que quem faz qualquer coisa no mundo faz as coisas no mundo com algum fim, pensando em alguma coisa, né? Pensando em atingir algum objetivo. Quem é que está colocando essas coisas em circulação? Como isso os beneficia, o que eles fazem na vida pessoal deles? Você vai ver que, na verdade, a maior parte dessas coisas é feita para
por Controle. controle. E então. que eles estão agindo de forma diversa do que eles estão Do que eles estão Tirando um promovendo. ou dois, que deve ser vegano mesmo, o resto... Mas é vegano, mas anda de jato também. Exatamente. Se ele não come carne, alguma outra coisa ele faz que ele condena. Bom, que nem a Greta atravessa o oceano de barquinho e volta de Boeing, né? Exatamente. O barco no Boeing, enfim. Não, ela pagou tweet dizendo que em 2023 ia acabar o mundo e não acabou. Bacana, né? Mas só finalizando com exercícios práticos, pega o teu alimento, pega o teu prato amanhã e analisa quanto esforço humano foi utilizado para aquilo que está ali dentro da tua comida, do teu prato, para aquilo acontecer, para esse momento acontecer. E vai expandindo, vai pensando, fala assim, e a mesa? E o próprio prato? E a cadeira? O prato, o prédio. Vai aumentando, tenta aumentar. Você vai ver, cara, você vai olhar para a realidade e vai falar, caraca, meu, eu sou um Zé Ninguém, né? Exatamente. Você vai expandindo isso. Aquele Pix que isso você pagou, só na aquela coisa compra... concreta, né? Sem falar justamente assim, por que esse alimento hoje é bom, por que na verdade, enfim, você vai entrando teve pra a filosofia. ideia de cozinhar. Por que eu não estou sendo longe. envenenado, né? Exato, como é que eu tô... Enfim, Bom, esgotamos mais um assunto, hein? Pronto, E me deu chato fome. isso já. Não se fala mais nisso. Tanto que a internet para de discutir essas coisas. Você viu? A gente acaba o programa Quinto Elemento, o pessoal, olha, não tem mais o que falar. O orgulho acabou. O Luigi já a inveja, pontificou lá. percebeu? Os pecados... A gula, a inveja, o orgulho. Muito bem. Querem falar mais alguma coisa? Eu tô com fome mesmo. Tchau. Mas... Eu quero falar tchau. Quero falar tchau. Eu queria... tem um reality show que se chama, não sei o que, Snack. É que os caras tentam imitar os snacks industrializados. Então, tipo, o cara tem que fazer um Cheetos. Sabe que nem Masterchef, só que em vez do cara fazer um prato, ele tem que fazer o Cheetos. E normalmente são duplas, eu acho. Mas enfim, se não forem, o cara Mas os caras são... Ele é químico, ele trabalha com engenharia de alimentos. E você vê como a engenharia de alimentos, o negócio é uma química doida, velho. E os caras fazem... É só pozinho que o cara tem, não tem um morango, sei lá. Tipo, é só pozinho. Então isso também vale por curiosidade procurar. Legal. É divertido como qualquer reality show. Não é assim, vai mudar a sua vida, mas é divertido. Eu vou acabar com Agora, para os prazeres da mesa, Chef's Table. Chef's Table, Chef's bem Table legal. para você ver a beleza da Bem legal de ver. E tem um que eu não vou lembrar o nome, que é uma dica boa também, mas é só procurar no Netflix, que é sobre os churrasqueiros, sobretudo os americanos ali do Texas e tal. Cara, os caras fazem coisas fabulosas. Mas assim, tudo na lenha, não é braçal. Não é, bom, já que você gourmet. Falou nisso, eu vou ter que finalizar também com o nosso Yellowstone. Vocês precisam assistir Yellowstone, que é a história dos vaqueiros de Montana. Boa. E aí o cara principal, Kevin Costner, ele é o cara da carne, ele é o cara que, enfim, vai uma vegana uma vez jantar com eles e tem um tipo de um cozinheiro deles lá e o cara chega, mas ela não come carne, não sei o quê. Não come ovo também, não come não sei o quê. Ele falou, mas o que ela come? Ela falou, não, ela não come glúten. Aí o cozinheiro, o que é glúten? O cara nem sabe o que é glúten. Enfim, é divertido. Quer dizer, é pesado, mas tem esses momentos. Tem a frase do... que é Succession do mato. Succession do mato. Eu não sei se não sei se é do Mencken, é um dessa galera que fala assim, eu sou quase vegetariano, porque todos os animais que eu como são. Então é isso. Então muito obrigado, acho que a gente se estendeu hoje. Vamos lá. Sim. Até a próximo Quinto Elemento. Isso aí, redes sociais, como isso aqui me incomodou hoje. Cadê o Davi faz falta, viu, Daniel? O Davi faz falta.